Vamos mergulhar hoje numa palestra fascinante de B.G. Patterson, que faz uma conexão que, olha, é bem inesperada. A maçonaria e o antigo Império da Babilônia. O que será que a arquitetura de tijolos de barro de milênios atrás pode nos contar sobre uma sociedade secreta? É o que a gente vai descobrir. Então, qual é a ligação? Quer dizer, como é que uma sociedade fraternal dos dias de hoje, cheia de rituais e símbolos, pode ter alguma raiz num dos maiores impérios da antiguidade? A resposta, por mais incrível que pareça, está na arquitetura deles e principalmente nas crenças que essa arquitetura representava. Para a gente conseguir entender essa conexão, a palestra do Patterson apresenta uma ideia que é fundamental. A maçonaria antiga não vem de um lugar só. Pensa nela como um grande rio que, na verdade, é alimentado por duas fontes bem distintas. E aqui a gente vê exatamente como essas duas fontes se separam. De um lado, a gente tem a corrente que vem do Egito, que teria sido a base para os primeiros graus da maçonaria. Do outro lado, a corrente babilônica. E essa seria a origem dos chamados graus vermelhos e principalmente da maçonaria do Real Arco. Duas origens, dois caminhos bem diferentes. Tá, mas aí surge uma pergunta bem óbvia, né? Se as duas culturas são fontes, qual delas é mais antiga? Qual veio primeiro? Por muito, muito tempo, todo mundo achava que era o Egito, sem dúvida. Mas, olha, algumas descobertas arqueológicas mais recentes simplesmente viraram essa ideia de cabeça para baixo. E a cronologia mostra essa reviravolta de forma bem clara. Enquanto a história egípcia que a gente conhece vai até mais ou menos 6.000 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia, onde ficava a Babilônia, foram encontrados vestígios de cultura com quase 10.000 anos. Ou seja, tudo indica que a civilização na região da Babilônia é, na verdade, bem mais antiga. Então, vamos focar nesses construtores pioneiros. Para entender o povo da Babilônia, a gente precisa primeiro olhar para o que eles construíram e, mais importante ainda, com o que eles construíram, porque o ambiente onde eles viviam moldou absolutamente tudo. Tenta imaginar uma terra inteira sem nenhuma pedra. Nenhuma. Na Mesopotâmia, o único material que eles tinham de sobra era a argila dos rios. Então, tudo, absolutamente tudo era construído com tijolos de barro. As paredes eram super grossas, o estilo era simples, sem muita decoração, mas o tamanho era impressionante. E o mais irônico é que foi ali, no meio do barro, que surgiu a ideia da arquitetura com colunas. E tem uma citação da fonte que captura perfeitamente o espírito da arquitetura deles, limpa, direta e livre de pretensão. Eles eram construtores assim, super práticos, funcionais. O foco era na solidez, na utilidade da coisa, e não em enfeitar. Mas é aqui que a história fica curiosa. Eles eram um povo prático, super focado em negócios. Tanto que a gente tem milhares de registros comerciais em tábuas de argila que provam isso. Então, por que o prédio mais importante em todas as cidades deles era sempre um templo gigantesco e imponente? Agora a gente vai focar na característica mais marcante desses templos. Uma estrutura que guardava uma ideia teológica muito poderosa. O zigurate, a famosa torre-plataforma do templo. Mas o que era um zigurate exatamente? Pensa num povo que veio de uma região montanhosa e acreditava que seus deuses viviam no topo das montanhas. Aí eles se mudam para uma planície gigante sem um morro sequer. O que eles fazem? Eles constroem as próprias montanhas, só que de barro. O zigurate era basicamente uma montanha artificial, só que o zigurate não era só para ser a casa de um deus lá no alto. A parte mais importante dele era uma rampa em espiral que ia do topo até a base. E o propósito disso era algo revolucionário. Era criar um caminho para o deus poder descer e literalmente habitar entre as pessoas. Ok, mas como é que uma ideia tão específica, tão ligada à arquitetura, se espalhou? Bem, a história nos dá a resposta através de um evento bem dramático que forçou o encontro de culturas totalmente inesperado. Durante o famoso cativeiro babilônico, o povo judeu foi levado como exilado para essa terra. E eles viveram lá por décadas, em cidades onde essas torres-templos enormes dominavam a paisagem. Era uma presença constante, visualmente poderosa no dia a dia deles. Agora, tenta imaginar o impacto psicológico disso. Todo santo dia, durante décadas, os exilados viam aquelas estruturas gigantescas. A ideia que elas transmitiam, a ideia de um Deus que não fica isolado no céu, mas que desce para viver entre os humanos, essa ideia foi sendo absorvida.
E é exatamente aqui que a gente começa a traçar a longa jornada dessa ideia, das planícies da Mesopotâmia até os fundamentos de uma tradição espiritual que, séculos e séculos depois, encontraria um lar dentro da maçonaria. A semente foi plantada ali. O conceito de um Deus que não fica distante, lá no alto, mas que desce para habitar no meio do seu povo, isso se enraizou de uma forma muito profunda no pensamento daquela população cativa. E essa ideia, tão antiga, ecoa de uma forma surpreendente num dos textos mais influentes da nossa cultura. A frase, "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós", é a mesma ideia teológica do Deus descendo do zigurate. A semelhança é notável. E é aí que a palestra do Peterson faz a ligação final com a maçonaria. O grau do real arco é todo centrado em uma palavra, e essa palavra é Deus. O conceito principal é justamente do divino habitando entre a humanidade, uma ideia que, segundo essa análise, viajou no tempo desde os zigurates da Babilônia. Então o caminho fica claro. Começa com uma crença que foi expressa em arquitetura, lá na Babilônia. Essa ideia é absorvida pelo pensamento hebraico e, séculos mais tarde, ressurge como um conceito espiritual central na maçonaria do real arco. A jornada nos leva sem escalas de volta aos antigos construtores da Babilônia. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Quantas das nossas ideias mais profundas, mais sagradas, não começaram como pensamentos abstratos, mas sim como tijolos de barro empilhados no meio de um deserto, representando um desejo muito antigo de conexão com o divino? Talvez as origens de algumas das nossas crenças sejam muito mais físicas e concretas do que a gente imagina.